Meus amigos, eu sou o professor Robson Farias e nós vamos aqui resolver 10 exercícios relativos à temática soluções, mas especificamente 10 exercícios focando numa única unidade de concentração, a chamada concentração comum, enfim, concentração em gramas por litro. Perfeito? Os exercícios todos, enfim, envolverão apenas essa unidade de concentração, tá certo? Então nós vamos utilizar aqui, resolver, né? 10 exercícios do livro 2, né, do segundo volume, da coleção de Química do professor Ricardo Feltre, editora moderna. E no caso aqui, a numeração dos exercícios é aquela que aparece na sexta edição. Estamos utilizando aqui a sexta edição do livro, tá certo? Mas enfim, prossigamos então, né? Vamos lá. O primeiro exercício nos pede o seguinte: calcule a massa, que é o 29, né? Sim, estamos falando aqui do capítulo 1 do livro, ok? Volume 2, capítulo 1, tá certo? Sexta edição. Bom, o exercício, o nosso primeiro aqui, que é o 29, né, do capítulo, nos diz o seguinte, ou nos pede o seguinte: calcule a massa de ácido nítrico necessária para a preparação de 150 ml de uma solução de concentração 50 gramas por litro. Então, lembrar que a chamada concentração comum, né, é concentração em gramas por litro. Massa do soluto, expressa em gramas, dividido pelo volume da solução, expresso em litros. Né? A concentração desejada nesse caso é 50 gramas por litro. E eu desejo preparar 50 ml. Lembrar que 1 litro são 1000 ml. O volume aqui na nossa equação deve estar expresso em litros, né? Perfeito? Para converter de ml para litros, eu divido por 1000, não é isso? Então, eu tenho 150 ml ou 0,15 litros, de forma tal que a massa necessária para preparar 150 ml de uma solução 50 gramas por litro será igual a 50 vezes 0,15, ou seja, 7,5 gramas. 7,5 gramas. Essa massa aqui é em gramas, ok? Bom, questão seguinte. A massa dos 4 principais sais que se encontram dissolvidos em 1 litro de água do mar é igual a 30 gramas. Então, na água do mar você tem uma série de sais dissolvidos, né? E considerados apenas aí os principais sais, aqueles que estão presentes em maior quantidade, a massa total deles somada é de 30 gramas. Bom, vem a questão propriamente então. Num aquário marinho contendo 2 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos de água, a quantidade de sais nela dissolvidas é, eu sei que em 1 litro eu tenho 30 gramas. Mas nesse aquário marinho, que tem um volume de 2 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos, né, qual é a quantidade dissolvida? Lembrar que 1 centímetro cúbico, 1 mililitro, né, é a mesma coisa, é igual, enfim, 1 litro, né, são 1000 centímetros cúbicos ou 1000 ml. Né? Então, para converter de centímetros cúbicos ou de mililitros para litro, eu divido por 1000. Né? 2 vezes 10 a sexta dividido por 1000, ou seja, dividido por 10 elevado a 3, é igual a 2 vezes 10 elevado a 3. Então, o volume total é 2 vezes 10 elevado a sexta centímetros cúbicos. Eu divido isso por 1000, ou seja, divido por 10 a terceira, para converter esse volume em litros. 2 vezes 10 elevado a sexta, dividido por 10 elevado a terceira, 1000, né, é igual a 2 vezes 10 elevado a 3. Então, já convertido o volume do aquário em litros, o volume do aquário é 2 vezes 10 a terceira litros. Né? Sendo que em 1 litro eu tenho 30 gramas. Então, em 2 vezes 10 a terceira litros, eu terei 30 vezes, né, esse valor. Né? 30 gramas para cada litro, então multiplico a massa que eu tenho em cada litro pelo volume total em litros, que nesse caso já calculamos como sendo 2 vezes 10 a terceira. Isso dá 60 vezes 10 elevado a terceira gramas. Gramas. Né? Lembrar que esse 30 aqui, 30 gramas. Não é isso? Bom, 10 elevado a terceira é 1000. 1000 gramas é 1 quilograma. Então, dizer 60 vezes 10 a terceira gramas é o mesmo que dizer 60 mil gramas, ou seja, 60 quilogramas. Bom, 60 eu posso expressar como sendo 6 vezes 10, né? 10 elevado a 1, enfim, por convenção, expoente a 1, nós não escrevemos, né? 6 vezes 10. Então, dentre as opções aqui colocadas, sem dúvida, é a letra A, né?
Percebam que todos os resultados aqui estão expressos em quilogramas, né? Quanto a isso, nenhum problema, tá certo? Então, aqui nós ficaremos com 60 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 1.000, 60 mil gramas, porque esse 30 que aparece aqui é em gramas, né? Perfeito? 60 mil gramas. 1 quilograma são 1.000 gramas, então dizer 60 mil gramas é o mesmo que dizer 60 quilogramas. 60, evidentemente, é 6 vezes 10. Então, a letra A, tá certo? Percebam, né, que se a pessoa se distrair, o que acontece? 60 vezes 10 elevado à terceira é o mesmo que 6 vezes 10 elevado à quarta. E aqui tem a resposta na letra B, né? 6 vezes 10 elevado à quarta. Só que aqui seria 6 vezes 10 elevado à quarta gramas. E aqui a letra B é 6 vezes 10 elevado à quarta quilogramas. Então não pode estar certo. E os outros valores, então, pior ainda, né? Enfim, letra A é a alternativa correta, ok? Prossigamos então para os próximos exercícios. Bom, o exercício então 32 nos diz o seguinte: considere duas latas do mesmo refrigerante, uma na versão diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml, e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar, apenas massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando-se duas latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. E aí vem a massa da lata do refrigerante comum e do refrigerante diet. Bom, foi dito que as duas latas, né? As latas em si, vazias, pesam a mesma coisa. Um deles tem açúcar, o outro tem adoçante, mas numa quantidade que em massa é desprezível. Moral da história, né? A diferença de massa entre as duas latas é o açúcar, que é a única diferença que existe, né, entre os dois refrigerantes. Mas pergunta-se então, pesando-se duas latas, vamos lá. Por esses dados, né, os dados que aparecem aqui na tabela, pode-se concluir que a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum é de, aproximadamente, bom, fazendo a diferença entre as massas das duas latas, né, nós temos aí que o refrigerante com açúcar tem 15 gramas de açúcar. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. 15 gramas de açúcar, perfeito? Lata de refrigerante comum, a sua massa, menos a lata com refrigerante diet. A diferença entre um e outro é que o comum tem açúcar, o diet tem adoçante, mas numa quantidade que em massa é desprezível. E as duas latas vazias pesam a mesma coisa. Enfim, a diferença entre as massas das duas latas é a quantidade de açúcar, né? 331,2, que é a massa da lata de refrigerante comum, menos 316,2, que é a massa da lata com refrigerante diet, dá 15 gramas. E essas 15 gramas são de açúcar, né? Bom, e essas 15 gramas estão numa lata cujo volume é 300 ml. Né? Um litro são 1.000 ml, né? 300 ml, portanto, são 0,3 litro. Né? 300 dividido por 1.000, 0,3. Então, nós temos 15 gramas de açúcar em 300 ml, né? Ou seja, 0,3 litro. E nós queremos a concentração em gramas por litro. Né? Ora, se eu tenho 15 gramas em 0,3 litro, né? Em 1 litro, quanto eu terei? Ou, para montar aí a sua regra de 3, né? Se em 0,3 litro eu tenho 15 gramas, em 1 litro eu tenho X. Né? Ou sim, ou simplesmente, enfim, você vai dividir 15 por 0,3. Né? Isso dá aí 50 gramas. Perfeito? Então nós temos 50 gramas de açúcar num litro, né, do refrigerante comum. Ou a concentração de açúcar naquela latinha de refrigerante lá de 300 ml, a concentração expressa em gramas por litro seria de 50, né, 50 gramas por litro. Né? Então a concentração, por esses dados, pode concluir que a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente 50, né? 50 gramas por litro. Perfeito? Prossigamos então para o próximo exercício. Bom, a massa de cloreto de crômio 3 hexaidratado. Na verdade, você nem vai precisar da fórmula, mas em todo caso está aqui, né? Cloreto de crômio 3,6H2O. Hexaidratado necessário para se preparar 1 litro de uma solução que contém 20 mg de crômio 3 por mililitro é igual a... Então, vem aí as 5 alternativas, né? É dada a massa molar do crômio e a massa molar do cloreto de crômio hexaidratado.
Bom, em cada mol do cloreto hexaidratado eu tenho um mol de crômio, né? Então, para obter 52 gramas de crômio, que corresponde a um mol de crômio, né, eu preciso de um mol do composto hexaidratado, né? 266,5 gramas. Eu quero obter 20 miligramas, mas veja que é 20 miligramas por mililitro, né? 20 miligramas por mililitro. Então vamos lá. Eu tenho 20 miligramas, lembrar que 1 miligrama é a milésima parte do grama, né? 10 a menos 3 gramas, mas enfim, eu tenho 20 miligramas em 1 ml, né? 20 miligramas é 20 vezes 10 a menos 3 gramas, né? Ou seja, 0,02 grama. Isso é em 1 ml. Em 1000 ml eu teria 20 vezes mais, perdão. Em 1000 ml eu teria 1000 vezes mais, né? 0,02 vezes 1000 dá 20. 20 em 1000 ml, ou seja, 20 gramas por litro, né? Então, vamos lá. Eu quero uma concentração 20 miligramas de crômio por mililitro. 20 miligramas em 1 ml, né? Miligrama é 10 a menos 3 gramas. ml é 10 a menos 3 litros. Mas só para facilitar talvez a compreensão, vamos explicitar aqui, né? 20 miligramas é 20 vezes 10 a menos 3 gramas. 20 vezes 10 a menos 3 é 0,02. Isso em 1 ml. Em 1000 ml, que é 1 litro, eu vou ter 1000 vezes mais. 0,02 vezes 1000 igual a 20. Ou seja, eu tenho 20 gramas em 1 litro, né? 20 gramas em 1000 ml, o que é o mesmo que 20 gramas em 1 litro. Então, quando se pergunta a massa de cloreto de cromo hexaidratado necessária para preparar 1 litro de uma solução que contém 20 mg por mililitro, é o mesmo que dizer a massa necessária para preparar uma solução que contém 20 gramas por litro, para resumir, né? Então, para obter 1 mol de cromo, 52 gramas, eu preciso de 1 mol do cloreto hexaidratado, 266,5 gramas. Nesse caso, eu quero obter 20 gramas. Não, para ter 20 gramas, quanto eu preciso, né, qual é a massa que eu necessito do cloreto hexaidratado? X, nesse caso, 102,5, né, que é a alternativa D, letra D de delta, é a alternativa correta, né? Então, se eu tomar 102,5 gramas do cloreto de cromo hexaidratado, nas quais eu tenho 52 gramas de crômio, dissolver isso, né, de forma tal a ter 1 litro de solução, a concentração de crômio será 20 gramas por litro, ou, se você quiser expressar, 20 miligramas por mililitro. Mas, enfim, a concentração em gramas por litro seria 20, né? 20 gramas por litro. Bom, o próximo exercício, então, nos diz o seguinte, né? O limite máximo de ingestão diária aceitável, IDA, de ácido fosfórico, aditivo em alimentos, é de 5 mg por quilograma de massa corporal. Calcule o volume de refrigerante contendo ácido fosfórico na concentração de 0,6 gramas por litro, 0,6 grama por litro, que uma pessoa de 60 kg deve ingerir para atingir o limite máximo de IDA. Então, o limite, né, de consumo diário aí de ácido fosfórico, considerado como saudável, ou pelo menos, né, que não seja de alguma forma deletério para o organismo, seria de 5 mg por quilograma de massa. Então, uma pessoa com uma massa de 60 kg pode consumir 50 vezes 60, 300 mg por dia, né? Lembrar que 1 grama são 1000 miligramas, né? Então, 300 miligramas, 300 dividido por 1000, 0,3, né? Então, 300 miligramas corresponde a 0,3 grama, né? Bom, concentração de ácido fosfórico no refrigerante é de 0,6 grama por litro, né? E a pessoa pode consumir no máximo por dia 0,3 grama, metade, né? Então já fica evidente que ela pode consumir no máximo, então, né, a metade de 1 litro, né? Então a concentração expressa em gramas por litro, né, de ácido fosfórico no refrigerante é 0,6 grama por litro. E a pessoa pode consumir no máximo 0,3 grama, metade, né? Ou seja, ela pode consumir por dia no máximo, né, o limite seria meio litro, 500 ml, né? Ou seja, se você quiser expressar em litro, né, 1 litro são 1000 ml, 0,5 litro, certo? Então o limite diário é 5 mg por quilograma de massa corpórea,
Pessoa que tenha 60 kg, 5 vezes 60 é 300 miligramas, que corresponde a 0,3 grama. Num litro de refrigerante, eu tenho 0,6, né? 0,3 teria que dividir aí, enfim, por 2. Né? 0,6 dividido por 2 é 0,3, 1000 ml, dividido por 2, 500 ml. Então, 0,3 grama, que é o máximo que uma pessoa com massa corpórea de 60 kg, o máximo que ela pode consumir, né, por dia, 0,3 grama, estariam contidos em 500 ml, bem entendido, porque a concentração de ácido fosfórico no refrigerante é 0,6 grama por litro. Né? Então, 500 ml ou 0,5 litro, né, é o volume máximo que a pessoa pode consumir de refrigerante por dia para atingir, né, esse teto aí de consumo de ácido fosfórico, tá certo? Vamos para o próximo exercício, então. Após o preparo de um suco de fruta, verificou-se que 200 ml da solução obtida continham 58 mg de aspartame. Qual é a concentração de aspartame no suco preparado? Percebam que todos os resultados aqui são em grama por litro. Né? Então, 58 miligramas. 1 miligrama é a milésima parte de 1 grama. Então, aqui seria 58 vezes 10 a menos 3 grama. Ou, enfim, para converter miligrama em grama, você divide por 1000. Né? 58 dividido por 1000 igual a 0,058 grama. Né? Bom, isso em 200 ml. Né? Mas aqui as concentrações estão todas expressas em gramas por litro. 1 litro são 1000 ml. Né? 200, então multiplico por 5. Né? 200 vezes 5 igual a 1000. Se eu tenho essa massa em 200 ml, em 1 litro, né? Ou seja, 5 vezes 200 ml, eu terei 5 vezes 0,058 gramas, o que dá 0,29 gramas por litro. Por conseguinte, a alternativa A é a correta. Né? Bom, vamos em frente. Um aditivo para radiadores de automóveis é composto de uma solução aquosa de etileno glicol. Sabendo que um frasco de 500 ml dessa solução, em um frasco de 500 ml dessa solução, existem cerca de 5 mol de etileno glicol. Qual a concentração comum dessa solução? Ou seja, a concentração aí em gramas por litro. Né? Ele fala em mols, então, por exemplo, saber qual é a massa molar do etileno glicol. Né? 12, que é a massa do carbono, vezes 2, visto que temos 2 átomos de carbono por molécula, né? Enfim, ou por mol de moléculas, né? 2 mols de átomo de carbono por mol de moléculas de etileno glicol, 6 vezes 1, 6 vezes a massa molar do hidrogênio, e 2 vezes 16, 16 é a massa molar do oxigênio. Então, a massa molar do etileno glicol é 62 gramas por mol, ou seja, um mol de etileno glicol corresponde a 62 gramas. Mas eu tenho 5 mols, né, nos 500 ml. 5 vezes 62, 310 gramas. Isso em 500 ml. Então, em 1 litro eu vou ter o dobro de 1 litro são 1000 ml, né? Então, em 1 litro eu vou ter o dobro do que eu tenho em 500 ml. 2 vezes 310, 620. Então, 620 gramas é a concentração de etileno glicol, né? Nessa solução aí, enfim, desse aditivo, né? Que é utilizado aí para radiadores e tal, né? A concentração expressa em gramas por litro, então, é 620 gramas por litro. Né? Ou seja, a letra E de eco é a correta. Prosseguindo. O oxalato de cálcio, aí a fórmula do oxalato é fornecida, né? É encontrado nas folhas de espinafre, nas sementes de tomate e é um dos constituintes das pedras formadas nos rins, né? Chamado cálculo renal. Né? Uma amostra, uma alíquota, né, de 25 ml de uma solução aquosa de oxalato de cálcio contém 0,2625 gramas desse sal. Qual é a concentração comum, ou seja, a concentração em gramas por litro, de oxalato de cálcio nessa solução? Então, vamos lá. 25 ml contém essa massa, 0,2625. 100 ml, né, ou seja, 4 vezes 25 ml, teria 4 vezes essa massa, 1,05. Então, teria 1,05 gramas de etileno glicol em 100 ml. Né? 1 litro são 1000 ml. Ou seja, então essa massa que eu tenho em 100 ml, a massa que eu tenho em 100 ml eu obtive, multiplicando a massa que eu tenho em 25 ml por 4, né?
E a massa em 1 litro, eu vou obter multiplicando a massa em 100 ml por 10. Né? Então dá 10,5 gramas por litro. 10,5 gramas por litro. Então a alternativa C, de Charlie, é a correta. Perfeito? O soro caseiro consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio, na concentração de 3,5 gramas por litro, né? E de sacarose, na concentração, né, de 11 gramas por litro, respectivamente. Tanto o cloreto de sódio quanto a sacarose estão dissolvidos aí na mesma solução, né? Mas considerado apenas o cloreto de sódio, a concentração é 3,5 gramas por litro, e considerada apenas a sacarose, a concentração é 11 gramas por litro. Pergunta-se então, quais são a massa de cloreto de sódio e de sacarose necessárias para preparar 500 ml de soro caseiro? Ora, essa é a concentração em gramas por litro, em 1 litro de solução, 3,5 gramas de cloreto de sódio e 11 gramas de sacarose, né? Para preparar 1 litro do soro caseiro. Mas eu quero preparar 500 ml, metade do volume, mas com a mesma concentração, com a mesma proporção soluto-solvente. Então, se eu dividir o volume por 2, para manter a mesma proporção e, por conseguinte, a mesma concentração em gramas por litro, eu preciso dividir as massas também por 2. Né? 3,5 dividido por 2 dá 1,75 grama e 11 dividido por 2 dá 5,5, perdão, né? 11 dividido por 2, 5,5 gramas de sacarose. Né? Só que os resultados aqui, em grama, 17,5 e 55. Não bate, né? 175 gramas e 550. Não, também nada a ver. Né? Então, nós precisaremos aqui encontrar a alternativa correta, né? Nas alternativas que apresentam as massas de cloreto de sódio e de sacarose em miligramas. Né? Lembrar que 1 grama são 1000 miligramas. Então, para converter grama em miligrama, eu multiplico por 1000. Né? 1,75 vezes 1000 é 1750. 5,5 vezes 1000, 5.500. Então, seriam 1.750 miligramas de cloreto de sódio e 5.500 miligramas de sacarose. Moral da história, a alternativa C, de Charlie, é a correta. Né? 1.750 miligramas, ou 1,75 gramas, né, de cloreto de sódio e 5.500 miligramas, ou 5,5 gramas, né, de sacarose. Tá certo? Só que nas alternativas A e B, nos quais as massas do cloreto de sódio e da sacarose aparecem em gramas, né, nenhuma dessas massas, desses pares aqui de massas, né, está correta. Tá certo? Então, vou ter que expressar o resultado realmente em miligramas, né, para encontrar a alternativa correta, que nesse caso é a alternativa C de Charlie. Ok? Vamos então para a última questão aqui do nosso vídeo. Com a finalidade de tornar os refrigerantes do tipo cola, aqueles que têm noz de cola, né, na composição, Coca-Cola, Pepsi-Cola e outros, né, mas enfim. Com a finalidade de tornar os refrigerantes de cola mais agradáveis, é adicionado ácido fosfórico numa concentração de 0,6 grama por litro de refrigerante. Qual é o número máximo de latinhas de 350 ml desses refrigerantes que um indivíduo de 42 kg pode ingerir por dia? Tá certo? Bom, a concentração então de ácido fosfórico é 0,6 grama em 1 litro. Né? Sim, e detalhe, né? É recomendado que o limite máximo de ingestão de ácido fosfórico seja de 5 mg por quilograma de peso corporal. Né? Bom, a concentração do ácido fosfórico é 0,6 gramas por litro. Né? Mas a latinha de refrigerante está dito que tem 350 ml. 350 dividido por 1000, 0,35, ou seja, 0,35 litro. Né? Se em 1 litro eu tenho 0,6, em 0,35 litro, ou 350 ml da latinha, né? Eu vou ter 0,6 vezes 0,35. Isso me dá 0,21 gramas. Né? Que, enfim, multiplicando por 1000, né? 1 grama são 1000 miligramas, né? Então, multiplicando por 1000, 0,21 grama é o mesmo que 210, né, miligramas. 210 miligramas. Né? Bom, a massa corpórea da pessoa é de 42, né, quilogramas. Né? E o consumo máximo é de 5 miligramas por quilograma de massa corpórea. 5 vezes 42, 220 miligramas. Numa latinha eu tenho 210. A pessoa pode consumir no máximo 220, exatamente.
cálculo foi feito com base aqui no máximo, né? A pessoa pode consumir no máximo 220 miligramas por dia. A latinha contém 210. Se ela consumisse 2 latinhas, por exemplo, ela consumiria 440 miligramas. Aliás, perdão, 420, né? Desculpe. Uma latinha, 210, e a pessoa pode consumir no máximo 220, né, por dia. Se ela consumisse 2 latinhas, daria 420, e o limite é 220. Né? Então, respondendo a pergunta, né, qual o número máximo de latinhas de 350 ml desse refrigerante que o indivíduo de 42 kg pode ingerir por dia? Vai ser uma latinha só, então a letra A é a alternativa. Né? Então, recapitulando, né, a concentração de ácido fosfórico no refrigerante é 0,6 grama por litro. Em cada litro, 0,6 grama. A latinha de refrigerante tem 350 ml, 350 dividido por 1000, 0,35, ou seja, a latinha de refrigerante, né, o conteúdo, tem um volume de 0,35 litro. Se eu tenho 0,6 grama em cada litro, em 0,35 litro eu vou ter 21 miligramas. 1 grama são 1000 miligramas, 21 vezes 1000, 0,21 grama corresponde a 210 miligramas. Essa é a quantidade de ácido fosfórico que eu tenho numa latinha de refrigerante. O limite que a pessoa pode consumir por dia é 5 miligramas por quilograma de sua massa corpórea. No problema aqui, a pessoa tem 42 quilogramas. 5 vezes 42, 220 miligramas é o máximo que ela pode consumir por dia. E uma única latinha já tem 210. Se ela consumisse 2 latinhas, seriam 420. Se ela consumisse 3 latinhas, seriam 630 e assim por diante. Né? Mas a pergunta é quantas latinhas ela pode consumir por dia, bem entendido, né, para ficar igual ou abaixo, né, do limite máximo permitido. 2 latinhas já daria dos 420, né, e evidentemente 3, 4, 5 latinhas dariam proporcionalmente mais também. Né? E o limite máximo que a pessoa pode consumir, porque ela tem 42 gramas de massa corpórea e o limite diário é 5 miligramas por quilograma, o limite máximo que ela pode consumir é 220. Uma latinha só já tem 210, 2 passaria, 3, 4, 5 passaria muito mais, evidentemente. Então, qual é o limite máximo aí? Quantas latinhas ela pode consumir por dia? Uma apenas. A alternativa A de alfa é a alternativa correta. Ok? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício, até os nossos próximos exercícios. Até lá.